Senhora Presidente, Senhora Secretária de Estado, Senhor Ministro, toda a gente lhe dá umas especiais boas-vindas, não seria eu que me deixava de associar, desejando também boas-vindas, Senhor Ministro, a este debate. Ainda há dias, naquilo que se tratava de uma alteração ao Tratado da União Europeia, esperávamos todos que Vossa Excelência tivesse estado cá presente. Infelizmente não nos deu a oportunidade de conversar consigo numa altura em que se debatia uma questão essencial para o nosso país. Nós esperávamos que o senhor explicasse, mas o senhor Ministro, de facto, infelizmente, veio aqui apenas servir, sem ofensa, naturalmente, como uma espécie de porta-voz das conclusões do Conselho Europeu da passada semana. Eu diria mesmo, duvido que seja porta-voz do Conselho. Eu acho que foi mesmo porta-voz de um almoço entre a senhora Merkel e o senhor Sarkozy, que aconteceu antes ainda deste Conselho Europeu. O que nós gostávamos que o senhor tivesse explicado, vou-lhe deixar provavelmente para o debate de quinta-feira, é como é que nos vai vender entre aspas, as imposições que a senhora Merkel fez ao nosso país. Como vai explicar aqui em Portugal mais um passo de capitulação de aspectos centrais da nossa soberania. Como é que explica a designada União Orçamental? Não só já o visto prévio sobre as nossas opções constitucionais, como também a fiscalização permanente da execução orçamental em Portugal, competência que, veja lá o crime, Sr. Ministro, a lei e a Constituição da República atribuem em exclusivo à Assembleia da República. Como consegue explicar, ou como é que vai explicar, por que razão vamos ter todos que ter uma Constituição decalcada ou copiada da Constituição alemã? Como consegue explicar que seja racional e aceitável rasgar a nossa Constituição para lá colocar o limite do déficit e o limite da dívida só para tranquilizar o eixo franco-alemão? Como consegue explicar que as opções legítimas do nosso povo para os futuros governos do nosso país, eleitos pelo nosso povo, podem agora passar a ser alvo de fiscalização de tribunais? E como é que é possível imaginar depois que os tribunais nacionais, incluindo o Tribunal Constitucional, possam passar a estar, veja-se lá, subordinados à tutela de tribunais europeus? Senhor Presidente, senhores deputados, era importante que o Sr. Ministro pudesse ter explicado isso em vez de servir de mero porta-voz. As decisões tomadas no Conselho Europeu são de facto particularmente graves e inaceitáveis para Portugal e para os povos dos Estados-membros da União Europeia. Se as decisões da passada semana avançarem, Portugal transforma-se numa espécie de protetorado alemão. E não é por causa da crise, não é apenas durante a crise, como o CDS e o Dr. Paulo Portas gostam de invocar para sacudir a água do capote e para omitir e dissimular as suas responsabilidades neste caminho de submissão nacional. Com estas decisões, Portugal pode, de facto, transformar-se numa espécie de protetorado permanente às ordens de Berlim e de Paris. Portugal e boa parte dos Estados-membros da atual União Europeia ficarão às ordens da senhora Merkel e quase só falta passar a nomear em Lisboa um embaixador com cadeira reservada nas reuniões do Conselho de Ministros, até agora, pelo menos, presididas pelo Dr. Passos Coelho. Senhora Presidente, senhores deputados, como seria de esperar, o Conselho Europeu não deu nem podia dar resposta alguma aos problemas centrais da União Europeia: crescimento económico, coesão económica e social, combate ao desemprego, travagem na degradação dos direitos e nas conquistas dos seus povos. Como seria de esperar, o Conselho Europeu empurrou os problemas com a barriga, dando uma resposta em tudo semelhante a todas as anteriores, julgando que o caminho da harmonização, o caminho forçado da dominação federalista, o caminho em que se pretende tratar como iguais economias e realidades sociais tão diferentes,
o caminho do desprezo e da discriminação dos mais frágeis, o caminho dos interesses da dominação vinculando as estratégias dos grupos económicos e financeiros. Este caminho de degradação social tem alguma coisa a ver com a igualdade entre Estados ou com o progresso económico e o desenvolvimento sustentável. Nada, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Afinal, percebemos recentemente, não é só o Reino Unido que disse não a um novo tratado internacional, não de um novo tratado da União Europeia, Sr. Ministro. E gostava também que explicasse isso, combinado este tratado internacional à margem das regras vigentes. Há outros países que começam agora a medir as consequências nacionais de inaceitáveis imposições administrativas do eixo franco-alemão. Ainda bem que começam a ter consciência. Pela nossa parte, reafirmamos que é cada vez mais urgente alargar o debate, denunciar a vergonhosa submissão que coloca em causa aspectos essenciais da nossa soberania, resistir e dizer não a este processo de alienação da capacidade nacional de afirmar Portugal na Europa e no mundo.